Se você acha que assuntos regulatórios é só burocracia, você está entendendo completamente errado. E isso pode estar impedindo a sua entrada na área. Em poucos minutos você vai entender exatamente o que faz um profissional de assuntos regulatórios e por que... Lá vem a gatinha. Vem pra cá, filha. Não. Não. Oh, meu Deus, vai lá, minha filha, vai lá. E por que essa é uma das carreiras mais promissoras na área de saúde? Esse vídeo faz parte de um novo formato aqui no canal da Regulatory Academy, onde vamos liberar trechos práticos das nossas aulas, organizados em mini cursos, para ajudar você a entrar na carreira com maior clareza. Então já fica até o final, porque você vai sair daqui entendendo não só o que esse profissional faz, mas também se essa carreira faz sentido para você. Olá, eu me chamo Thaís, sou executiva de assuntos regulatórios há mais de 20 anos e fundadora da Regulatory Academy, a primeira universidade digital de ciências regulatórias do mundo. Nossa missão é formar os futuros líderes regulatórios do mercado global. E se você quer acompanhar a agenda de aulas gratuitas, eventos, conteúdos ao vivo, entra para o nosso campus digital pelo QR Code que vai aparecer aqui do lado. É lá que nós divulgamos a agenda da escola em primeira mão. Já deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma aula desse mini curso, como trabalhar e seguir carreira em assuntos regulatórios. Ah, e se surgir alguma dúvida durante as aulas, deixa ela aqui nos comentários que nós vamos responder todo mundo. Agora, pega o seu cafezinho ou o seu chá e bora para a aula. Então, o que a gente pode dizer? Que a profissão de assuntos regulatórios, ela existe formalmente junto com a criação da Anvisa. Só que na época, eu comecei a trabalhar nessa área em 2002, né? Naquela época, a gente nem falava que era assuntos regulatórios ainda. A gente usava, sei lá, analista de documentação, analista de registro. Eu acho que o Gustavo Mendes, inclusive, contou uma história dessa em um dos Regulatory Days, né? Contando que ele começou a trabalhar no laboratório Teuto e que na época nem se falava assuntos regulatórios, era o departamento de registro. Esse termo começou a ser adotado no Brasil a partir ali, mais ou menos de 2006, 2007, que é esse movimento que as multinacionais começam a chegar no país, e aí a gente começa a adotar esse nome como o cargo, né? O Regulatory Affairs, assuntos regulatórios. E aí a gente começa a criar a nossa categoria, a nossa classe profissional, tá? E de lá para cá, gente, a coisa foi ficando cada vez mais difícil. Quando eu comecei a trabalhar em dispositivos médicos, né, era ainda a RDC 185 e ela foi publicada no ano de 2001. Então, era muito fácil a gente ler uma RDC e aplicar e montar um dossiê, porque as exigências sanitárias não eram tão complexas como elas são hoje. Hoje em dia, para você montar um dossiê de registro de dispositivo médico de classe 4, você tem que ter um profundo conhecimento sobre várias frentes na indústria. Você tem que ter profundo conhecimento sobre o processo produtivo daquele produto, um profundo conhecimento sobre como montar uma avaliação clínica, como fazer a avaliação biológica desse produto. E, gente, ninguém ensina isso na faculdade. Ninguém. E tem gente trabalhando hoje em dia em assuntos regulatórios que continua sem saber. Tá? Então, só para vocês verem o tamanho da gravidade. E isso, gente, essa falta de cuidado no nosso desenvolvimento como profissional é sim uma das coisas que refletem no nosso salário. Não adianta a gente entrar para o mercado de trabalho sem desenvolver o conhecimento técnico, sem desenvolver as habilidades técnicas necessárias, porque a gente vai ficando para trás. A gente vai se tornando aquele profissional obsoleto que é contratado porque a empresa está querendo pagar mal, entendeu? Aí a empresa fica com um turnover super alto, porque as pessoas não vão ficando na empresa. Então, são N problemas que a gente pode citar aqui quando nós não investimos na nossa formação. Então, dando continuidade aqui, dentro do estoque regulatório da Anvisa também, ele demonstra para a gente mais ou menos como que o mercado mesmo se comporta, né? A gente tem aí a maior parte dos atos normativos das RDCs publicadas para o mercado farmacêutico, né? Eu nem estou vendo aqui quantas são, porque a minha carinha está na frente.
513, né? Esse slide aí é de 2022, eu até preciso atualizá-lo. Depois vem os temas transversais, que são temas que são comuns a todas as áreas, né? Todos os segmentos. E aí a gente vem numa descida, né? A área de alimentos. Então, o mercado de alimentos tem aí 439 atos normativos que eles precisam cumprir. Produtos para a saúde, 166. Agrotóxicos, 165. E aí por diante, né? Então, gente, o mercado de trabalho que a Anvisa regula, ele é gigantesco. E ninguém fala isso para gente na faculdade. É um universo de oportunidades de negócio que, quando a gente tem um olhar correto, um olhar treinado, a gente consegue fazer muitas oportunidades virarem. E eu estou aprendendo isso de uma forma muito legal agora, né? Que eu estou colocando a minha consultoria também para funcionar para valer. Né? Teve uma época que eu tive que colocar a consultoria de lado para poder botar o foco aqui na escola, mas eu estou começando já a ter fôlego de novo para poder voltar a fazer os projetos. E, gente, é absolutamente possível que um profissional possa viver dignamente, sabe, sendo consultor de assuntos regulatórios ou de qualidade, aí com seus três, com a sua carteira de 3, 4, 5 clientes. É possível, tá? E a gente discute isso na escola, né? Na forma como essa possibilidade acontece, tá? Então, essa profissão foi criada aí mais ou menos uns 25 anos, juntamente com a Anvisa, mas o que de fato faz esse profissional, né? Quando você for assinar ali sua carteira de trabalho, começar o seu contrato, o que exatamente você vai estar fazendo? Ou sobre o que você vai ser responsável, né? Especialmente quem assume responsabilidade técnica. Bom, é um pouco autoexplicativo, né? O profissional regulatório ele é responsável por garantir a conformidade regulatória das empresas. Mas aí a gente vai explicar o que a gente faz para as pessoas e fala: meu Deus do céu, o que diabo é conformidade regulatória? Gente, nada mais é do que garantir que a empresa para quem você está trabalhando tem todas as suas licenças, cumpre todos os requisitos sanitários dos seus produtos, e age conforme a lei, tá? Então, conformidade regulatória está muito ali, ó, juntinho com compliance nas empresas, juntinho com governança, tá? Só que, dependendo da complexidade da operação do negócio onde você está trabalhando, isso pode ser super complexo ou isso pode ser um pouco mais simples, né? E isso também acaba guiando a nossa escolha profissional de acordo com a nossa, né, nosso background aí universitário, tá bom? Bom, então quais são as principais atribuições, né, desse profissional? Cuidar do licenciamento sanitário, que é nada mais do que obter licenças de todos os órgãos competentes e a autorização de funcionamento da Anvisa quando é aplicável. Além de cuidar do licenciamento da empresa, você vai também cuidar dos registros e das notificações dos produtos, porque isso é uma informação muito importante, gente. Nem sempre é só a empresa que precisa ser regularizada. O produto, dependendo do risco sanitário dele, precisa ser regularizado também. E são requisitos sanitários completamente diferentes. E você, como profissional, precisa entender quais são esses requisitos, tá? Dentro da atividade de registro e de notificação, muitas vezes a gente trabalha com a própria rotulagem ou o material promocional daquele produto, né? Então, esse profissional, ele vai fazer revisão de rótulo, revisão do material promocional, incluindo banner, flyer, site, campanha publicitária. Tudo isso tem que estar de acordo com a regulação vigente. E aqui eu vou dar um exemplo batata para vocês, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas eu sou arqui-inimiga da Virgínia, gente. Olha, pensa uma pessoa que detesta aquela bisca. Sou eu, entendeu? Por quê? Às vezes você tem um trabalhão danado como regulatório para regularizar um suplemento, né? Aí você vai lá, regulariza o suplemento, tá todo bonitinho. Chega lá no pessoal do marketing e fala: olha, não pode ter essas e essas e essas alegações, isso aqui não é permitido, etc. Todo mundo acordado, todo mundo bonito, o produto com rótulo perfeito. Aí o marketing vai lá e contrata a Virgínia para dizer que a gominha faz crescer cabelo, entendeu? Acabou com o trabalho regulatório, né, gente?
Quem aqui se identifica com uma situação parecida como essa, né? Olha lá, a Giovana falando que é um serviço essa pessoa. Pois é, né, gente? Muitas das vezes eu fico pensando assim, porra, será que a Virgínia, ela é só ruim mesmo? Ou será que ela não tem conhecimento das coisas, sabe? E eu prefiro acreditar que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o assunto. E aí, quando não tem conhecimento sobre o assunto, gente, é aquele negócio, né? Ignorância é uma benção, né? Você pode fazer o que você quiser, você faz o que você quiser, sem dor na consciência, não é mesmo? Olha lá, a Giovana já não é tão otimista quanto eu, né? Ela já tá falando que a menina é uma bisca mesmo. É, tipo, ó, sendo ou não sendo, é minha arqui-inimiga de qualquer jeito, porque só tá fazendo bobagem na internet, né? Bom, uma vez que você regulariza o negócio, que você regulariza o produto, tá na hora de você vigiar o seu produto no mercado, que é o que a gente chama de vigilância de pós-mercado. E o que que é isso, Thaís? É um monitoramento periódico de eventos adversos que acontecem com o seu produto e que você, como responsável da empresa, tem que estar ciente. A parte de vigilância de pós-mercado, ela tem bastante força dentro do mercado farmacêutico, como farmacovigilância, e dentro do mercado de tecnologia médica, com dispositivos médicos, na parte de tecnovigilância, tá? Mas a Anvisa também tem as suas regulações de vigilância de pós-mercado para cosméticos, com a cosmetovigilância, para vigilância de saneantes também, né? Então, imagina aquelas pessoas que tomam, sei lá, água sanitária, o que que acontece com a pessoa, né? Tomar álcool, o que acontece com a pessoa? Então, tem que entender como que acontecem, né, esse monitoramento de eventos adversos dentro do mercado. E existem, gente, sistemas e RDCs específicas para tecnovigilância, para farmacovigilância, e o profissional que tem que saber tudo isso é o profissional regulatório, tá? E o regulatório em algumas áreas, especialmente de medicamentos, né, que é super pulverizado, às vezes o profissional, ele se especializa em algum tema. Então, tem dentro da área de medicamentos, por exemplo, a figura do profissional de assuntos regulatórios com foco em pós-registro. Né? O que que é o pós-registro? É entregar todas essas informações de alteração de medicamentos, por exemplo, dentro de um registro, mas também associado à parte de farmacovigilância com os eventos adversos que está acontecendo e tudo mais. Então, é um conhecimento ultra específico que você tem que estudar muito para poder adquirir, tá? E além disso, esse seria um MSL? Não, não é um MSL, Tamires. Porque o MSL, ele tem mais uma função comercial, assim, né? Ele é um profissional que ele vai dialogar com os médicos, né? Com os médicos que muitas vezes são os prescritores dos medicamentos. E o regulatório não faz esse papel, tá? O regulatório, ele dá suporte, por exemplo, a um MSL. Quando ele revisa, por exemplo, material promocional, quando ele revisa, por exemplo, a qualidade de uma evidência técnica na montagem de um dossiê, né? Então, são áreas que trabalham em conjunto, mas não são a mesma coisa, tá? E dando continuidade aqui, né, à parte de suporte de áreas operacionais, MSL é um exemplo, mas a gente também dá suporte para qualidade, a gente dá suporte para as auditorias, a gente dá suporte para a parte de logística, para vendas, para marketing, para o pessoal de legal. Regulatório está em todas, gente. Então, assim, trabalhar com regulatório te dá uma dimensão de como os negócios funcionam em diferentes segmentos, né? Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente tem que, ó, ralar pra caramba. Giovana fazendo um comentário absolutamente maravilhoso neste momento, dizendo que considera a área regulatória o coração, sem ele os outros sistemas não operam. É isso mesmo. Se o regulatório é o coração, a qualidade é a alma da coisa toda. Viu, Giovana? E os dois têm que trabalhar muito juntos. E sim, acabam sendo sempre esquecidos, negligenciados. Todo mundo deixa de lado, às vezes. E por que que isso acontece, né, gente? Ninguém gosta do regulatório. Essa que é a grande verdade, né? Ninguém gosta do regulatório, porque o regulatório está sempre dizendo não, não, não pode, não, não é isso, não, não. Mas não pode só dizer não, tem que tentar trazer a solução também, né? Então, isso é muito da postura do profissional.
Se você é esse profissional que tem essa postura mais retraída, mais tímida, de ficar nos bastidores, se colocou, mas não insistiu em alguma coisa, depois, daqui 2 meses, a vigilância sanitária vai pegar na inspeção, vai pegar na Receita Federal, entendeu? Então, assim, muito da nossa atuação profissional depende da nossa própria postura como pessoa, do nosso compromisso, porque eu digo o seguinte, o profissional de assuntos regulatórios, ele, antes de mais nada, ele é um profissional de saúde pública. Ele é um profissional que cuida da qualidade, da segurança e da eficácia de um produto antes dele entrar no mercado. E é por isso que eu digo que nós somos profissionais de saúde pública e vocês precisam assumir isso no discurso de vocês, tá? No dia a dia de vocês, tá bom? Existem mais de 3 milhões de empresas licenciadas só pela Anvisa no Brasil. Isso sem contar as outras autoridades regulatórias, como o MAPA, a Anatel e por aí vai. Todas essas empresas precisam do expertise do profissional de assuntos regulatórios. Sem o regulatório, nada acontece dentro das empresas. Na Regulatory Academy, você pode aprender tudo sobre essa carreira e o que você precisa fazer para entrar no mercado de trabalho. Para isso, te convido a se tornar um integrante do Regulatory Club, nossa comunidade que acelera o seu aprendizado, desenvolve soft skills e fomenta o seu networking com profissionais da área que vão abrir as oportunidades de novos empregos e novos negócios. Para se inscrever é fácil. Basta acessar o link no comentário fixado aqui embaixo. Na próxima aula, vamos falar sobre as áreas de atuação do profissional de assuntos regulatórios e como você, com a formação acadêmica que você tem, pode entrar no mercado de trabalho. Não interessa se você é nutricionista, farmacêutico, biomédico, engenheiro, existem posições para todas as áreas de conhecimento. Então já se inscreve no canal para continuar acompanhando esse mini curso e lembre-se, se tiver alguma dúvida, deixa lá aqui nos comentários que nós vamos responder. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau!